Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nessa lição, infelizmente, como vocês podem notar, nós não estamos aqui com o nosso amigo irmão Alexandre. Ele, infelizmente, nesse final de semana perdeu a sua mãe e precisa, como todos sabem, ajeitar várias coisas, ajeitar a mente, pensar em muitas coisas. E está lá com o pai para dar a força. E nesse momento o que nós podemos fazer é mandar nossas palavras de que nós somos amigos, estamos aqui, e cada um aí que quiser se manifestar pode comentar aí com ele, mandar as palavras dele, que Deus os conforte nesses momentos difíceis. Que gostaria de ler aqui em Salmo 144, no verso 3 e no verso 4, diz assim: O Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estime. Verso 4, o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. E assim são os nossos dias, Ricardo? Às vezes a gente vê as pessoas valorizando tantas coisas e perdendo o seu tempo, e nós somos só um sopro em cima dessa terra que passa. Mas o salmista começa no verso 1 e no verso 2 do capítulo 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Que essa seja a certeza de todos nós, principalmente nesses momentos difíceis que a vida sempre nos reserva. Nosso abraço, Alexandre, se estiver nos acompanhando aí. Vai ficar alguns vídeos sem gravar conosco, mas logo, se Deus quiser, ele estará aqui já conosco, beleza? Vamos entrar então nas entrelinhas. Nós estamos aqui já na 12ª lição desse trimestre. Restam pouquíssimas lições. Vamos ver se tem a 13ª? Mais uma. Tem mais uma 13ª e já encerra o trimestre, primeiro trimestre de 2018. Já estamos nos preocupando já com junho e julho, pessoal. O ano está passando. Vamos lá, os hábitos de um mordomo. Na linha da lição, o autor vem trazendo quais são os hábitos que um mordomo do Senhor deve ter, os bons hábitos. E os hábitos, eles te ajudam na sua caminhada em cima dessa terra. Nas entrelinhas que nós vamos explorar aqui, primeiramente nós vamos começar pelo verso áureo, que traz o verso 9 ao 11, os versos 9 ao 11 do Salmo 119, que na minha lição diz assim: De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E como é de costume, nós vamos contextualizar então o Salmo 119, mas nesse estudo aqui, propriamente, nós vamos contextualizar somente os versos 9 até o verso 16, porque vocês vão perceber que tem uma razão, e eu não tinha notado nisso, o Ricardo trouxe aqui para nós. O Salmo 119, ele tem uma divisão muito legal que o Ricardo vai apresentar. Fiquem ligados, vocês vão gostar muito. Nós trouxemos alguns slides aqui também para ajudar na explanação. Primeira coisa, antes de propriamente falar sobre o verso, sobre o Salmo, teve um pedido de um inscrito, pediu para se eu podia ajudar para a formulação de um sermão sobre santificação. Aí eu falei que eu poderia ajudá-lo, mas com esboço, não propriamente com sermão. E, curiosamente, o Salmo 119 é um salmo que fala sobre santificação. Só que é um salmo muito extenso. Esse Salmo 119 são 22 estrofes e cada estrofe contendo 8 versículos. Então, por que isso? O seguinte, o alfabeto hebraico ele tem 22 letras. O Aleph, Bet, Gimel, Dalet e assim vai até o Taf. Tipo o nosso A, B, C, D, F, G. Exatamente. E esse salmo é chamado de salmo alfabético ou salmo acróstico. Por que alfabético? Por exemplo, Salmo 119, do versículo 1 até o versículo 8 é um grupo que se refere ao Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico. Depois, do Salmo 9 até o Salmo 16, até o verso 16, até o versículo 16, do Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 16, é a porção Beit. E assim vai com todas as letras do alfabeto
hebraico. E você pode pegar a sua Bíblia, né? E você pode verificar lá que algumas Bíblias trazem a separação sobre parágrafos, né? E na minha Bíblia, exatamente a cada 8 versos tem aqui uma marcação, uma letra em negrito, né? Dizendo que é o início de um novo parágrafo. De uma nova porção do Salmo 119. Exatamente, de 8 em 8 versos. Só que tem um problema, que na língua portuguesa não vai bater o quê? Por exemplo, todos os versículos dessa primeira porção, da porção do Aleph, todos os versículos vão começar com a letra Aleph. Olha só, que legal. Aí daí depois, do 9 até o 16, todos os versículos vão começar com a letra Bet. Aí o próximo, todos os versículos, os 8 versículos seguintes vão começar com Gimel. Aí, e assim com todo o alfabeto. Vai todo o alfabeto hebraico rola aqui. Que poético, né? Poesia. Mas tem uma razão maior para isso, né? Mas antes de eu chegar nessa razão maior, é o seguinte: eu vou sugerir para o cidadão, para o inscrito do nosso canal, é o seguinte: vou começar agora pelo Bet, que é a porção do verso alvo, né? E esse salmo fala de santificação. Então vou começar com um esboço agora aqui no vídeo, falando sobre Bet. E todo vídeo que for sendo lançado, eu vou colocando as demais letras do alfabeto correlacionando com esse salmo que fala de santificação. E vou dar a explicação introdutória agora para a gente entender isso, porque isso não é só um simples desenho literário, uma frescurinha, vamos dizer assim. Tem uma questão assim para você entender o salmo que vem justamente disso. Primeira coisa aqui, vamos lá. Esse salmo é o mais extenso dos salmos acrósticos, né? 176 Isso. versos. E todos eles, além daquilo que eu falei, né, são 8 versículos, cada um com a letra equivalente àquela porção. Ele vai falar sobre a Torá, que é a lei no sentido de instrução. Vai falar sobre testemunho, que é Edra, é a lei no sentido de algo que faça você lembrar de alguma coisa. Por exemplo, a circuncisão era algo que fazia você lembrar o quê? Que você deve ser circuncidado do seu coração. É um testemunho, é uma Edra. A mitzvah, que seria o mandamento. Hok, que seria o estatuto. Davar, a palavra. Mishpat, juízo. Aí o Hukim, que seriam os decretos. E o Derek, que seria o caminho. Cada porção vai trabalhar com esses fatores de uma forma um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar agora aqui, nós vamos pegar os slides e vamos trabalhar com a seção Bet, que vai do 9 ao 16. Bom, primeira coisa, aqui. Sefer Yetzirah é a fonte, é o livro da onde eu tirei esse material aqui. É um livro da mística judaica, que nós não aceitamos completamente aquela mística judaica, mas existem elementos culturais que a gente pode utilizar para a gente entender melhor o porquê do Aleph Bet. Essa letrinha aqui é o Bet, ela tem som de B e ela também tem som de V. Agora veja bem, o conceito do Bet, o conceito é o propósito da criação, uma morada para Deus neste mundo inferior. Essa morada para Deus, o significado é uma casa. Aqui é o formato, não importa, isso aqui cada letra equivale a um número, também não é interessante, não importa para a gente. Cada letra equivale a uma parte do corpo, no caso aqui esse equivale ao olho direito. Ele é um arquétipo de Abraão, essa letra é um arquétipo de Abraão. E existe uma noção na Kabbalah, que é a árvore da vida, existem canais da Kabbalah. Essa letra é o canal da Kabbalah do Hukmah, que é a sabedoria, para o Hesed, que é a graça, a compaixão. Tá, mas vamos lá. Volta lá um pouquinho, Lúcio. Isso. Mundo inferior não é só morada aqui na Terra. É nós também no sentido como sendo morada de Arué, ou templo do Espírito Santo. Ou na expressão do Velho Testamento, o templo do Novo Testamento, o templo para o Espírito Santo. Então essa sessão vai falar disso, vai falar de santificação, e essa porção vai falar de nós como morada do Criador, morada de Deus. Então vamos lá. Já pegamos uma primeira informação. Olha só, a primeira palavra do Salmo 119, versículo 9, aqui, Bana, como, aí purificará, né, é o Iesak, o mancebo seu caminho. Caminho aqui também, né? Arechor é uma palavra também, a expressão hebraica é derek. Observando
conforme a tua palavra. Beleza. A gente vê duas coisas aqui. Vou ler rapidamente para facilitar a compreensão. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando, aí a resposta, observando, conforme a tua palavra. Primeira coisa, vamos lá, verso 9. Observando, a gente tem aqui a palavra observando. Observando o quê? O que estaria no caso? Qual seria o ato? Observar o caminho. Nós buscamos lá no Novo Testamento quem é esse caminho. A gente tem lá em João 14, 6. E Cristo fala que Cristo é o caminho. Então, observando o caminho, observando a Cristo. Encontramos aí um primeiro hábito, vamos dizer assim, para esse mordomo, para esse cristão. E agora aqui, observando, conforme a tua palavra, o davar. A gente tira aqui os prefixos e os sufixos, encontramos ali o davar, que seria a palavra. E a gente encontra lá em João 1:1, quem é o davar? Quem é a palavra? Quem é o logos? Cristo. O verbo se fez carne, o verbo habitou entre nós. Então, é Cristo. Agora a gente pode fazer uma leitura aqui, porque se a gente faz uma leitura sem essas coordenadas, esse versículo parece um versículo que trabalha a Torá das obras. Mas, com essas ressalvas, o caminho é Cristo, a palavra é Cristo, aí não. Então vamos lá, aqui Derek, que é caminho, vinha, caminhada, distância, modo, meio, através de. Então qual seria o meio através do qual cumprimos os desígnios de Deus, a palavra de Deus? Cristo. Chamar significa guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir, esperar. Que essa no caso aqui seria o equivalente aqui observando, que é lishemot. Tiramos aqui o prefixo, daí nós encontramos esses três verbos possíveis. Chamar, shumar e shimer. Esse chamar é guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir e esperar. Shumar é ser guardado. Shim, novamente, é parecido. Guardar, vigiar, proteger, observar, cumprir, preparar, conservar, ser conservativo ou filtrar o vinho, uma alegoria que pode ser utilizada aqui no Velho Testamento para falar de guarda do mandamento, guarda do caminho. Ou seja, esse versículo aqui trabalha o quê? A guarda da palavra só é possível através do Messias, fazendo essa associação com o Novo Testamento. A guarda dos mandamentos, que nós vamos ver mais para frente, ela só é possível através daquilo que o apóstolo Paulo construiu um jogo de linguagem falando de que é o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. Então só se cumpre as mitzvot, só se cumpre a palavra no sentido de Torá, a instrução, através de Cristo. Próximo. Verso 10. 10. Nota aqui, primeira palavra do versículo de novo, bekal, de todo. E agora aqui, lib. Lib, a gente tira lá a questão de prefixo e sufixo, fica lev, que é coração, meio, centro, mente ou consciência. E aqui nós vamos falar de mitzvah, que é mandamento. Veja bem, de todo o meu coração te busquei, ou de toda forma, de todo meio, ou colocando isso na minha mente, na minha consciência, te busquei. Então, mais um hábito aqui para o mordomo é buscar a Deus de todas as formas possíveis e imagináveis. Não me deixeis desviar dos teus mandamentos, das tuas, aí tira os prefixos, os sufixos, fica lá mitzvah. Não me deixeis desviar dos meus mandamentos. Então, a forma de você não se desviar dos mandamentos é buscar por todos os meios, com a sua mente, com o seu coração, buscar o Messias, buscar a Yahweh. Vamos para o próximo. 11. Escondi a sua palavra no meu coração. Beliv. Aqui o prefixo tira, fica liv. Aqui é coração. Para, aí a expressão hebraica alemã, eu não pecar contra ti. Alemã. A conjunção simples é para, que, a fim. Só que essa conjunção geralmente ela vem aplicada com Hashem, Yahweh, Adonai. E quando ela vem aplicada, ela pode significar por amor de Deus ou em nome de Deus. Então veja bem, para eu não pecar contra ti, aquela expressão assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não tomar o nome do Senhor teu Deus não é só pronunciar o nome dele, Yahweh. Não tomar o nome
dele em vão é você se colocar em uma posição de serviço e você agir como em desconformidade com aquele serviço que você está prestando. Não significa que você perde a sua salvação para sempre, mas você não toma o nome de Deus em vão também, no sentido de você, sendo um mordomo infiel, você não está tomando o nome dele, você está tomando o nome dele em vão também. Vamos lá, vamos para o próximo. Você carrega, né, o papel de cristão na sociedade. Isso. Aí agora 119:12. Bendito, de novo aqui, ó, começa Baruque. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Daí tiramos aqui o sufixo, fica hak, que significa legislar, inscrever ou gravar. Aqui, seio, regaço, interior, centro de. Aí rock, limite, fronteira, prazo, lei, regra, ordem, porção, raça, cota ou taxa. Veja bem, esse estatuto, ele traz uma conotação de inscrever, legislar, gravar. A circuncisão do coração é justamente isso: gravar no nosso coração os estatutos, os mandamentos, os desígnios de Deus, nesse processo de santificação. Então o mordomo vai buscar ao longo de sua vida gravar no seu coração esses estatutos, escrever no seu coração esses estatutos. Próximo. Verso 13. Com os meus lábios declararei todos os seus juízos e toda a sua boca. Aqui a expressão é mishpat, que é uma expressão para a lei também, mas num sentido formal, que frase, sentença, arbítrio, decisão legal, julgamento, justiça, lei, ordem e costume. Aqui nós vemos aquela noção de você levar essa palavra, de você evangelizar. Nós vemos aqui no Salmo, nessa parcela, vamos dizer assim, do versículo 13, que também faz parte da santificação. Você está se santificando e levar outras pessoas à santificação. Legal, né? Você não vai ficar quieto com aquilo que você sabe, né? Aí 14. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos. Agora aqui o edar, testemunho, né? Evidências, do que todas as riquezas. Aqui agora, veja bem, que caminho. O que seria essa lei no sentido de testemunho? O testemunho é algo que você utiliza para lembrar de alguma coisa. É equivalente àquela noção de tipo e antitipo. Era uma mitzvot, obviamente, o sacrificar o cordeiro, mas tinha uma conotação só para a gente entender um pouco melhor isso aqui. O cordeiro era, de certa forma, um testemunho do Messias. Então, isso seria algo concreto que nos faz lembrar de coisas maiores, de coisas que algo pequeno que simboliza uma coisa muito maior que seria impossível, vamos dizer assim, explicar em teorias, em coisas desse gênero. Então, esse testemunho aqui é algo prático do nosso dia a dia que nos faz lembrar de coisas eternas. Veja bem, folgo, aqui é a questão do deleite. Você chega numa fase de santificação que o obedecer o testemunho, que o obedecer as leis, não se torna mais algo difícil. Aquele conflito que o apóstolo Paulo fala em Romanos cessa. Aquele conflito da lei que está na minha mente com a lei da carne, a lei do Espírito, a lei de Deus que eu coloquei na minha mente com a lei da carne, nesse momento da santificação, ele deixa de existir. Vamos para o próximo. Até porque assim, nos momentos, a gente começou com a meditação hoje, nos momentos difíceis da vida, o que nos faz folgar, né, são os testemunhos passados que a gente teve com Deus. A gente tem a certeza de que Deus está novamente ao nosso lado. Né? E isso com certeza é melhor do que todas as riquezas que o mundo poderia oferecer. A gente pode usar o exemplo aqui, porque veja bem, Deus, nem todos têm a chance de ver a sarça ardente, mas todo ser humano tem a chance de ver uma oração atendida. E uma oração atendida pode se tornar um testemunho para você. Por exemplo, você estava andando de carro numa estrada e por uma questão miraculosa você se livrou de um acidente. Você olha aquele carro passa a se tornar um testemunho para você. Evidente que tantas outras pessoas podem ter passado por acidente, não sabemos como Deus pode transformar aquela situação tenebrosa em algo produtivo, mas ele também pode. Mas só para exemplificar o que seria esse edar. Verso 15. Em teus preceitos meditarei e olharei
para os teus caminhos. Preceito aqui, no caso, seria aqui o pacdá, que seria ordenar, mandar, contar, enumerar, fazer um censo, recensear, castigar, visitar, nomear, encarregar e lembrar. E o caminho aqui dele é caminho, via, caminhada, distância, modo, meio ou através de. Aqui, veja bem, em teus preceitos meditarei. Então, qual seria mais um hábito aqui para esse mordomo? Meditar nos preceitos, ou meditar naquilo que Yahweh nos manda, nos ordena, aquilo que nós percebemos na Bíblia, e olharei para os teus caminhos. Nós já falamos aqui que o caminho é quem? Então aqui o olhar é para quem? O olhar é para Cristo. Então você medita nas ordens, medita nas ordens de Yahweh, mas basta meditar nas ordens de Yahweh? Não, você medita nas ordens de Yahweh e você olha para Cristo, para não haver equívocos. E aí você falou assim que às vezes nem todos têm a oportunidade de ver uma sarça ardente, mas está escrito na Bíblia que houve uma sarça ardente. Sim. Ou seja, pela fé você pode acreditar que o Deus é o mesmo que fez aquela sarça arder, é o mesmo que está hoje presente na sua vida, que pode agir também. É interessante. E você pode perceber essas ações na sua vida. Por isso que os teus preceitos você medita, isso te ajuda a estar no caminho do Senhor. E aí o último verso. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Aqui na verdade seria a melhor expressão seria decretos ou estatutos. Aquela última parte, veja bem, agora aqui os estatutos é algo de recreio, é algo de lazer. Então nessa fase de santificação já não é mais difícil. Quando a gente olha a porção Aleph, na porção Aleph ele faz a pergunta. Ele fala: Oxalá eu tivesse prazer no teu caminho, nos seus mandamentos. Então, a primeira porção é a porção inicial, aquela porção que o apóstolo Paulo fala que há aquele conflito. Nessa segunda porção aqui, o conflito começa a se dissipar nessa fase de santificação. Já vira um deleite, já vira uma folga, já vira um recreio. Ricardo, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para aquele que está chegando no nosso canal, que está muito acostumado, né? Por que algumas palavras têm tantos prefixos e sufixos, né? Que aqui na nossa análise você está retirando para pegar um radical, né? O que esses prefixos e sufixos teriam, qual seria o papel dele na língua hebraica? É porque assim, toda vez que a gente tem uma palavra, é muito difícil de ler essas palavras, porque você tem que encontrar, não só você tem que retirar os prefixos e sufixos, porque às vezes uma letrinha ela tem uma função de transformar aquilo num verbo, tem uma função de transformar aquilo num adjetivo. E o pior não é só isso, às vezes existem construções que você tem que encontrar a raiz daquela palavra. Você retira o prefixo, retira o sufixo, encontra a palavra. Então, para você entender, você vai ter que encontrar a raiz. E mais ainda, cada letrinha, como a gente viu lá atrás, cada letra ela tem um significado próprio, o significado dela. Então, muitas vezes a construção, conforme as letras estão estruturadas, ela tem um sentido que você tem que entender, na verdade, o sentido daquela letra específica. Então assim, não é muito facinho não. O que a gente conversava aqui, né, atrás das câmeras, para o judeu isso é natural, ele cresceu nessa língua, né? Então ele sabe entender perfeitamente. Para nós temos que ficar fazendo um esforço aqui de interpretação. Mas vamos lá então, avançando então, pessoal, agora para o tema de de domingo, hábito, agora buscar a Deus em primeiro lugar. Nas entrelinhas aqui, o que nós queremos trazer, na verdade, é a contextualização desses textos que são apresentados aqui pelo autor da lição. Na primeira pergunta, nós temos lá Mateus 22, 37, 38, Atos, Efésios, Colossenses. Então, o que nós vamos apresentar aqui, na verdade, é uma contextualização para que você possa entender melhor esses textos e aí sim buscar a sua resposta de acordo com a pergunta que o autor colocou aqui para você. Vamos no primeiro texto aqui, Mateus 22, 37, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Ricardo. Isso. Aqui Mateus, primeiro, parece que tem muita gente que fala que Jesus traz um novo mandamento, um mandamento maior do que aquele mandamento que estaria na Torá. Não é verdade. Não é verdade por quê? Primeiro, ele responde, né, qual seria o maior de todos os mandamentos. E ele começa citando a Shema, que estaria lá no Devarim, Deuteronômio 6,4.
Interessante. E continua falando do Devarim 6:5. Então, leia a primeira parte, então. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Se você for em Deuteronômio 6:5, você vai encontrar essa mesma fala, ou seja, na Torá fala isso. E o segundo mandamento? Ele fala, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está em Levíticos 19:18. Então, na Torá, você encontra essa fala de Jesus. Ele responde com duas mitvot. Levíticos 6:4, 6:5 é considerado como uma mitzvot, é um mandamento. Aquela informação, obviamente, assim, vamos dizer, que os 10 mandamentos são resumidos nesses dois, podemos até falar assim, mas existem aquela coisa de transformar isso num time de futebol. Tem gente que fala assim, não, os 4 primeiros mandamentos é amor a Deus. Mas às vezes são 15. 6 é amor ao próximo. Eu já vi gente falando que é 3-1, daí 6. Já virou time de futebol, tá vendo? Escalação de time de futebol. 5-5. Eu já vi gente falando que na verdade é 5 Qual e que é a sua 5. informação que você usa? Então, tudo isso é artificial. É. Tudo isso é artificial. A questão é a seguinte: isso já existia na Torá. Ama a Deus e ama o próximo. Você pode, é óbvio que você pode sintetizar com essas duas mitzvot que já estão na Torá. Você pode sintetizar não só os 10 mandamentos. Você pode sintetizar 613 mitzvot, como os judeus falam, e outras tantas que não estão lá, derivadas dele, não poluirás, não jogará lixo na rua, e outras tantas mais. O que eu acho interessante quando a gente acha esses links, né, do velho e do novo, é que como que o mundo, às vezes protestante, né, ele está na Bíblia e muitos não têm esse conhecimento desses links e pensam assim que o Novo Testamento veio para... É diferente. É novo, é o Novo Testamento. É maior que o Velho. É maior. Olha, cada link desse me faz assim me lembrar desses irmãos que precisam tomar esse conhecimento. Vamos lá. O texto de Atos 17:28 diz assim na minha versão: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Aqui a gente tem o quê? O apóstolo Paulo está em Atenas. O povo de Atenas não conhecia a Torá. Então, se o apóstolo Paulo chegasse lá e falasse assim: Moshe Harabem disse isso, Yeshayahu disse aquilo, não adianta nada. Eles não conheciam Moisés, não conheciam Jeremias, não conheciam Isaías. Então, o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo, segundo os teólogos, né, ele está citando aqui um poeta de Creta, numa obra chamada de Crética, de 600 a.C., que seria Epimênides. Epimênides, ele era um dos poucos gregos que cria num único Deus, ou seja, ele era monoteísta. E aconteceu um fenômeno. A Atenas tinha uma praga, né, lá em Atenas, e Epimênides foi chamado depois de que todos os outros filósofos e místicos gregos tentaram solucionar a praga e não resolveram nada. Diz a história que Epimênides falou para colocar algumas ovelhas no alto do Areópago, onde o apóstolo Paulo depois estaria pregando, né, e essas ovelhas foram para o local aonde tinha menos politeísmo, porque lá em Atenas tinham várias estátuas, 600 deuses, não sei quantos, e aquelas ovelhas se dirigiram para um local onde não tinha estátua nenhuma, onde não tinha nenhum culto politeísta, nem nada. E lá naquele local foi levantado o altar ao Deus desconhecido de Epimênides, e Epimênides acreditava num único Deus. E o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo cita Epimênides, quando ele fala: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. E depois ele fala mais: também somos descendência dele. Somos Geração dele. Ele cita um outro poeta, um poeta ciliciano, Arato, 315-240 a.C., numa obra chamada Fenomena, ou Fenômenos. É o hino a Zeus, onde fala: também somos descendência dele. Veja bem,
O apóstolo Paulo está trabalhando, ele está trabalhando aqui com uma premissa, vamos dizer assim, que não provavelmente ele aceita, mas uma premissa estoica, dizendo que ele fala que ele trabalha o universo como um ser vivo, que Deus seria a sua alma. Não necessariamente que ele está concordando com isso, mas é uma premissa da qual onde ele pode partir para desenvolver toda a teologia dele. Ocorre que muitas pessoas pegam essa passagem e tentam trabalhar essa passagem, Kellogg's, por exemplo, trabalhar essa passagem no sentido de panteísmo. O que seria o panteísmo? Tudo é Deus. As plantas, Deus está nas plantas, na água. Isso. Né? Sob essa ótica, Deus seria igual à criação. Deus e criação seria a mesma coisa. Agora, Frederick Kaus, ele desenvolveu um termo chamado panenteísmo, em que ele tenta resolver um pouquinho esse problema. Ele fala, esse panenteísmo seria o quê? A presença de Deus está em todas as coisas. Deus está em tudo, e tudo estaria em Deus por causa do ato da criação. Então veja bem, isso não se reveste de nenhum tipo de heresia. Quando a gente olha aqui Atos 17, porque nele vivemos, nós encontramos Números 27:15. Por que nele vivemos? Porque ele é o doador da vida. Sim. Nele nos movemos. Nós temos Salmos, que nós já falamos agora há pouco, que ele é o caminho, e João, eu sou o caminho. Então nele nos movemos. Agora, nele existimos. Agora que a noção de existir. Êxodo 3:14, quando nós encontramos o Irie Esheli, o nome de Deus. Eu sou o que eu sou. Toda a noção de existência, ela está atrelada a Deus. Ele nos habilita, a energia da vida, o fôlego da vida vem dele. Ou seja, tudo aquilo que está ligado à nossa existência está ligado a ele. Obviamente nós devemos evitar para não confundir com panteísmo, um pouquinho. Com o panteísmo, confundir a criação com o Criador. Mas que existe essa interação entre Criador e criatura, existe. Legal. O próximo texto, Efésios 5, versos 15, 16 e 17, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Isso. Ser sábio aqui, não ser nécio, né? A gente vê a expressão aqui, Hokmah, sabedoria, né? E daí o Hakam, que seria o sábio. A gente tem uma diferença aqui quando se trata de sabedoria nos livros sapienciais, Jó, Provérbios e Eclesiastes, em algumas outras quando ele é profético, que essa sabedoria aqui, primeiro sentido, no sentido escatológico, essa sabedoria que geralmente ela pode ser uma pessoa. Essa sabedoria é como João fala, o verbo que se fez carne. O Messias é a sabedoria que se fez carne, sabedoria no sentido de uma pessoa também. Agora, naqueles não sapienciais e naqueles livros quando não se trata propriamente de escatologia, sabedoria seria uma aptidão, seria uma sagacidade com relação ao funcionamento, uma sapiência intelectual. Essa sapiência intelectual, ela vem, obviamente, de Deus. Por exemplo, o artífice que construiu o tabernáculo, sábio, sapiência proveniente de Deus. Voltando agora um pouquinho aos sapienciais, o ponto mais importante é que essa sabedoria também aqui, ela é no sentido, o Hokmah, a gente vê nos sapienciais também, no sentido de temor a Deus. Seria de você reconhecer a superioridade divina e a dependência do homem. Então, o sábio é aquele que reconhece a superioridade divina e a dependência humana. Esse é um hábito também que deve ser cultivado pelos mordomos de Deus, né? E o último texto também da pergunta 1, que é Colossenses 3:23. Esse é bem tranquilo, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. E aí fica um comentário, né? Eu gosto desse texto principalmente para trabalhar com os prestadores de serviços, né? Porque assim, quando você fizer algo, né, mesmo que você é contratado, faça com todo o seu coração. Se você é professor, dê aula com todo o seu coração. Se você é advogado, elabore seus processos de todo o seu coração, e como se estivesse fazendo
para Deus. Para Deus. Nossa, esse princípio, se ele inculcado na gente, né, ele vai nos tornar pessoas, com certeza, pessoas melhores. Com certeza, né? Uma prática boa, e mais eficiente. Um hábito, né, para um bom mordomo de Deus. Avançando agora aqui para segunda-feira. Um outro hábito que nós devemos desenvolver é aguardar o retorno de Jesus. E lá na leitura de Lucas 12, versos 35 até o 48, né, novamente é colocado esse texto na pergunta número 2. Na minha versão, esse texto diz assim, deixa eu achar aqui, 12, 35 até o 48. Cingindo esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Primeiro essa parte do cingindo aqui. Cingindo, colocar um cinto, né? É uma expressão idiomática, né? E essa expressão idiomática, primeiro... é só amarrar uma cinta? Não? Tem duas linhas de interpretação possível. A primeira, uma que vai interpretar com Efésio e a armadura, né? A armadura do cristão. Né? E prender a túnica para dar mais agilidade no combate, proteger os órgãos vitais e o suporte para as armas. Né? Agora, segunda, como se utilizava uma roupa parecida com uma saia, né? Que na verdade é a túnica. Uma túnica, né? Né? Isso, é a túnica. Então amarrava, puxava até em cima, para cima dos joelhos, para facilitar o correr, o trabalhar e o lutar. Seria uma expressão idiomática no sentido: fiquem preparados para tudo, a qualquer momento. Essa preparação, evidentemente, é uma preparação no sentido espiritual. Não é uma preparação dos zelotes, né, que é uma preparação para fazer uma revolução. Não, estudem as profecias, estudem a Torá, estudem os profetas, estudem a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, e estejam preparados, entendam as profecias, que as profecias falam de coisas futuras, entendam as profecias, é isso. E acesas as vossas candeias. Isso, essas candeias acesas agora vamos trabalhar na verdade presente, né? Que, veja bem, candeias acesas, o azeite puro é símbolo de presença de Deus e do Espírito Santo, a luz é a revelação do Evangelho, mensagem viva no nosso coração. A gente tem aqui, agora vai vir o slide, a gente tem aqui a noção das parábolas das virgens, é uma parábola profética. Você já deve ter ouvido falar do clamor da meia-noite. Aqui nós temos, nós vamos poder trabalhar tudo isso, a gente trabalhou as 3 mensagens angélicas lá atrás, né? Veja bem, 1798 é o fim do período da supremacia papal, é o início do tempo do fim, e começa a primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Ok. Aqui tem mais outros tantos fatos históricos, não vamos falar sobre ele. Aqui começa. Veja bem. Primeiro, o desapontamento. E o que isso tem a ver com azeite? E o que isso tem a ver com luz? Isso tem a ver com o seguinte. A parábola das 10 virgens que tinham as candeias e estavam esperando o esposo. As prudentes tinham mais azeite. E conseguiram ficar até... Esse azeite durou até a volta do noivo. A verdade do Evangelho, a verdade profética durou até a volta do noivo. Essas são as prudentes. As nécias não teve esse combustível. O Espírito Santo saiu. Faltou azeite. O que acontece? Protestantismo. As virgens prudentes. Uma parcela do protestantismo permanece por um... Aqui, 1798 começa o tempo do fim. E o protestantismo vai se desenvolvendo. Vai chegar um momento, 1844. Os protestantes estão estudando uma profecia. A gente tem lá 1821. Joseph Wolff. Isso, foi chamado missionário e foi pregar o evangelho para todo mundo. 1826. 70 minutos da igreja anglicana pregaram a breve volta de Cristo. 1831, Guilherme Miller pregou pela primeira vez sobre que a vinda de Cristo iria ocorrer por volta de 1813. 1833, Miller recebeu da Igreja Batista licença para pregar. 1838, Joseph Leith anunciou seu cálculo do período profético do Apocalipse 9, afirmando que a queda do Império Otomano turco se daria em agosto de 1840. Posteriormente determinou que se daria no dia 11. Guilherme Miller marca a data primavera, 1844, ao primeiro desapontamento. Nesse primeiro desapontamento, já
uma parte dessas virgens com pouco azeite já se vai. Caiu fora. Já se vai. Aí a gente tem o verão aqui. Que tem mais uma remarcação da data. Isso. Aí, daí, que tem mais uma remarcação da data. Aí vem o esposo, saindo ao encontro, a mensagem de Samuel Snow. E agora, a data agora é outono de 22 de 10 de 1844, que é o grande desapontamento. Nesse grande desapontamento só sobram aquelas virgens com azeite. Aqui a gente encontra e aqui começa em 1844, segundo a mensagem angélica. Caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu de beber. E em 1844, 20 de 10 de 1844, 23 de 10, a gente já vê aqui a terceira mensagem angélica. Se alguém adorar a besta, a sua imagem, coisa e tal. Então veja bem, essa verdade presente aqui, as três mensagens angélicas notadamente, elas são o combustível dessa candeia. E ela vai continuar sendo pregada por aqueles que perseveraram por esse desapontamento. Legal. Avançando agora para o assunto de terça-feira, um outro hábito que devemos desenvolver é usar o tempo com sabedoria. O autor traz na sua linha, então, o texto de Jó, capítulo 8, verso 9, que diz assim: porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Como nós podemos interpretar novamente com algumas ênfases aqui do hebraico? Isso, no começo aqui não tem muito segredo, né? Essa questão de somos de ontem. Ontem, né? Nós somos finitos e o nosso conhecimento é limitado. Agora a questão mais aqui nossos dias sobre a terra são como sombra. Sombra, o céu aqui é uma palavra que denota a fragilidade humana e a necessidade de proteção, porque céu, além de sombra, também é proteção. Quem não lembra daquele verso? Aquele que habita esconderijos do Altíssimo, a sombra do Cordeiro descansará. Sombra é um sentido de proteção. Ela traz essa conotação no hebraico também. Legal. Continuando agora aqui na pergunta 3. O autor novamente traz uns textos e nós vamos novamente contextualizar esses textos. O primeiro texto é Tiago 4,14, que diz assim na minha versão: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo, logo se dissipa. Por que escolheu-se essa alegoria? O texto é tranquilo também, pode ser na língua portuguesa interpretado sem nenhum tipo de equívoco, mas a curiosidade é que esse texto ele se casa perfeitamente com o próximo texto que nós iremos ler, com o Salmo 39,4. Por quê? Utiliza-se a palavra hebraica revel, que é vaidade. Só que revel, que é vaidade, pode ser futilidade, frivolidade, nada, vazio, coisa sem valor, bafo, vapor, hálito. Então por que ele utiliza aqui vapor? Por isso, porque revel, que é utilizado no Salmo, agora dá uma lida, Salmo 39,4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, o qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Isso. Essa expressão revel, ela também significa vapor. Por isso foi utilizada por Tiago, lá no Novo Testamento, escrito em grego, essa alegoria do vapor. Ele tem o verso 5, que eu não li. Isso. Destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos, e a tua presença, o prazo de minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Pura vaidade, essa vaidade. Isso. Outro texto também que está aqui seria o Salmo 90, no verso 10, que é outro texto que a gente pretende contextualizar, que diz assim: os dias da nossa vida sobem os 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Isso, a gente vê aí uma coisa, depois do dilúvio, a gente vê que a idade média ela foi limitada para 120 anos. Mas aqui está 70. Aqui a gente já vê que houve uma degradação e agora já está na 70. E essa palavra do Salmo 90:10 aqui, que é utilizada, e nós voamos, os anjos? É gás, não é o sentido de voar, que significa passamos rápido, desaparecemos. Ou fazer voar também. Legal. E o último texto dessa questão é Eclesiastes 3, 6 a 8, que nós temos então um slide aqui para explorar um pouco mais sobre esse verso. Vamos lá.
Eclesiastes 3, 6 a 8, aqui verso 6. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar. Aqui é a questão do tempo, né? Na Midrash, quando fala há tempo de nascer, tempo de morrer, há um ensinamento que é o seguinte, que é o chamado morte boa, que é aquela morte na qual você tem a mesma natureza com a qual você nasceu, ou seja, uma natureza imaculada. Você morre sem necessariamente estar manchado. Sabemos que a única maneira desse tipo de morte é através da expiação dos pecados, através de reconhecer Cristo como nosso intercessor. A questão de tempo aqui no judaísmo, né, que é o tempo, ela pode ser, a palavra traduzida por sempre pode ser et, que a raiz é ad, que significa ir ou passar. No judaísmo, o tempo ou é uma ação completa, que já se encerrou, chamamos de passado, ou é uma ação incompleta, que ainda não se encerrou. A gente tem algumas palavras aqui que podem denotar tempo. O Reshit, que significa o começo, e sabemos que Cristo é o começo de todas as coisas. Aí vem o Abar, que seria o passado, que o passado está em frente dos olhos. Um hábito para o mordomo. Olhe para o passado, ele está na frente dos seus olhos, e aprenda com os seus erros, ou aprenda com os erros de outras pessoas. Temos vários erros no Velho Testamento com os quais nós podemos aprender. Para não cometer isso. O Aharit seria o tempo futuro, como uma alternativa para o presente. Existem, obviamente, coisas que nós não temos como criar uma lei causa e efeitos simples, mas existem coisas que podemos. Sim. Qual, por exemplo? A pessoa que não aceitar Cristo como seu mediador, o caminho para essa pessoa é a morte. Então isso é muito simples. Isso é fácil de entender. Então, este futuro é previsível. Então, devemos escolher o caminho da vida. O caminho da vida é Cristo. Aí temos a questão de Olam, que significa eternidade, e o Toledot, que é o tempo histórico. É a genealogia. O mordomo também olha o Toledot, que são as histórias dos patriarcas, as histórias dos profetas, e aprendem também com ela. Agora vamos aqui. Vamos lá para as explicações. Esse Lamed, a gente vai ver aqui que não vai estar escrito tempo, vai ter o Lamed, que vai servir mais ou menos assim como um prefixo, e depois a palavra, depois vocês vão entender um pouquinho melhor. Esse Lamed, o conceito é a ânsia do coração de interiorizar o conhecimento. Mas ela é uma letra do alfabeto? É uma letra do alfabeto hebraico. Você falou se tinha 22, ele tem um número 30 aqui, não é sequencial, esses números são sorteados. Não, é porque Aleph é 1, 2, 3, depois faz um pulo, 10, 20, 30. Entendi. E daí o 1, 2, o 3, 4, 5, daí você pega aquelas letras que equivalem a 1 e você coloca e daí... Por isso que ela é 30 aqui. Isso, tem as letras que são unidades e tem as letras que são dezenas. Essa é uma letra que significa dezena. Tá. Daí aqui tempos também, que isso aqui não importa, o arquétipo é Efraim, né? O canal lá na árvore é Rod, que significa glória, e o Esod, fundamento. Mas o importante pra gente é isso aqui. A ânsia do coração de interiorizar o conhecimento. Agora vamos lá e vamos ler sabendo disso. Então vamos lá, olha aqui, primeira palavra. O Lúcio vai ler lá. Eclesiastes 3:6. Isso. Tempo de buscar, tempo de perder. Tempo de buscar. Aqui, Bi-que-shon. Ele vai ter um lamed aqui no começo. Então é interiorizar o conhecimento de qual é o momento certo de pedir, requerer, procurar, buscar, desejar, querer, pretender. Então, isso seria o tempo de buscar. O tempo de buscar é o quê? Você saber o momento certo de procurar as coisas. Tem certo, o Apocalipse é claro, quando fechar a porta da graça, não vai sair, por exemplo, mais tempo de procurar conhecimento. Fechou a porta da graça. Então, vamos lá. Agora, o lamed aqui de novo, tiramos o lamed como prefixo, que é traduzido lá em português como tempo. Tempo de perder. E a gente vem aqui, vod. Perder, desaparecer ou padecer. Ou seja... Acho que vale lembrar para aqueles que estão chegando no canal que o hebraico é da direita para a esquerda, né? Que isso. Você fala aqui do início e as pessoas podem pensar... Isso. A primeira letra é essa aqui. Essa aqui é a última. Isso. Isso. Então, o lamed aqui é o quê? É um conhecimento que você interioriza, que você aprende a perder. Você aprende quando as coisas desaparecem, quando as coisas perecem. Próximo. Tempo de perder. Tempo de perder. É um conhecimento que você aprende, que você administra. Mais um hábito.
do mordomo. Agora também tempo de guardar. O lamed aqui, tiramos o lamed e encontramos shamur ou shimor, que é guardar, cuidar. Ou seja, há tempo, ou seja, há um conhecimento que o mordomo precisa aprender. Ele precisa aprender a guardar, a conservar, a cuidar, a desborar, a vigiar e observar. Legal. E assim vai por todos. Aqui a gente vê. E mais um. De novo, tira o lamed. Que é o tempo de falar. Não, desculpa, tempo de deitar fora. Lançar, atirar, arremeter ou lançar fora. Nesse tempo, na verdade, é um conhecimento, um hábito que você aprende também. Legal. Agora nós vamos então avançar para o assunto de quarta-feira. A lição está bastante rica, né? Cheia de detalhes. A gente vai acabar no tempo. Vamos lá. Quarta-feira, hábito, manter a mente, o corpo e o espírito todos saudáveis, né? Esse tripé saudável. O primeiro texto que a gente vai contextualizar é Atos, no capítulo 3, verso 21. Deixa eu achar aqui. Deixa eu só colocar aqui para Lúcio editar. Na minha versão diz assim: ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Isso. Então, vamos lá. Aqui vamos contextualizar um pouco. Aqui fala em restauração de tudo. Isso. Apokatazeus paton, no grego, né? Daí a gente precisa entender o que seria esse restauração de tudo. Vamos procurar evidências internas. A gente vai procurar evidências internas no verso 6. O que Pedro faz? Faz um milagre e restaura um coxo. Ele não andava, ele volta a andar. Aí no verso 19. No verso 19, Pedro fala de arrependimento. Aquelas pessoas que conheciam a Torá, que não aceitaram o Messias, e ele chama essas pessoas para o arrependimento. No verso 18 ele fala dos profetas, aquilo que está escrito nos profetas. E no verso 26 ele fala em se apartar da maldade. Então, 4 possibilidades de evidências internas que nós temos aqui. Esse restaurar tudo, restauração do corpo, também está incluído nisso. Essa restauração física, no momento da glorificação. A questão aqui do arrependimento. Você voltar atrás naquilo de errado que você fez, nas escolhas erradas. E a restauração profética. No tempo de Jesus, eles estudavam as profecias, eles estudavam a Torá, e o Messias estava ali, tinham várias edras, tinham vários testemunhos, provavelmente eles tinham testemunhos do Messias no próprio corpo, com caixas e tranças e coisas e tal, e o Messias estava ali, eles não reconheciam ele, estava com o testemunho para lembrar ali que o Messias viria, o Messias veio e eles não lembraram. É mais ou menos isso. Então, haverá um resgatar também da palavra. Esse resgatar nós vimos lá, quando vimos a parábola profética das 10 virgens, as 3 mensagens angélicas, verdade presente. Então esse restaurar também faz parte do mordomo. O mordomo precisa restaurar a verdade original, sem as contaminações de tradições humanas, e restaurar também o seu caráter, ou apartar das maldades. Apocalipse 21, dos versos 1 ao 5, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. O texto é muito bonito, a última parte apenas, que traz algum tipo de problema, que é o novo céu e nova terra, que não é neos, não haverá uma nova criação, haverá um kainos, que seria um novo no sentido de caráter, teremos um caráter renovado, renovação, melhoramento, uma maior excelência, ou uma restauração no sentido de forma ou de qualidade. Então o homem será nova criatura, o homem será novamente como era Adão no Éden, a terra será restaurada como era no Éden, esse novo céu, essa nova terra,
é no sentido de restauração. As primeiras coisas já passaram. Essa é a maior certeza, acho que, de todo cristão. Apocalipse 21. Ainda sobre, hábito, manter a mente, o corpo e o espírito, é importante a gente discutir aquilo, apresentar para as pessoas, porque às vezes isso nos torna um sofrimento, né? Essa busca de tornar a mente, o corpo e o espírito saudável. E aí a gente queria destacar aqui com vocês, que é bom vocês trazerem isso na sala de vocês, assim, muitas vezes, principalmente a reforma da saúde, que é uma coisa bastante evidente, ninguém às vezes fala da reforma de música, da reforma de outras coisas, das profissões, dos adventistas, da reforma de muitas coisas, não, mas a reforma da saúde todo mundo fala. E aí na reforma da saúde acaba se tornando, na verdade, né, a gente até destacou aqui quatro pontos. Primeiro é a pedra de tropeço, né, Ricardo? Ou seja, você vai fazer a reforma de saúde e ela se torna a pedra de tropeço no caminho do cristão novo. Porque você tem esse perfil, vou ser vegetariano, por exemplo. E aí você coloca o vegetarianismo, não que você precisa ser vegetariano, que você tem que ser vegetariano, e na verdade ser vegetariano é uma lei? É então, bíblico? Como que funciona isso? Veja bem, primeiro, vegetarianismo, a gente tenta espremer um pouco a escritura, pegar lá Daniel, que só se alimentou só com isso, com aquilo. Mas a mitzvot é com relação às carnes que comemos e que não comemos. A dieta do Éden era uma dieta com base em frutas, em verduras, não era perfeito. Mas dizer que comer carne é pecado, isso é herético. Isso não, se fosse pecado, não haveria uma mitzvot específica dizendo qual carne que come e qual carne que não come. Então, mas veja bem, reforma de saúde, espírito e profecia. Primeira coisa, reforma de saúde é para sua casa. Reforma de saúde não pode virar uma forma com a qual o seu espírito e a sua mente, você se torna uma pessoa orgulhosa, que pense que é melhor do que o outro. Porque quem come carne tem a mente obstruída. Espera um pouquinho lá, nós vimos aquelas profecias lá, todo aquele movimento profético lá, tinha fumador de cachimbo, comedor de carne de porco. E naquele movimento profético, houve uma baita de uma revelação, e Filadélfia é a igreja desejada, comedores de carne de porco. Então vamos com calma com essa história. Eu sou vegetariano, tenho a mente lustra, o cara come carne e tem a mente embotada. Você já está desvirtuando a reforma de saúde, transformando a reforma de saúde em algo que transforme você num ser humano orgulhoso. E o orgulho não é temor a Deus. O orgulho é completamente o contrário de você ver a Deus como o único meio de conseguir salvação, conhecimento e tudo mais. O temor a Deus é reconhecer Ele como superior e você como dependente dele para tudo. Tudo. Se a reforma de saúde vira um Deus na sua vida, ela é que faz você lúcido, não é Deus, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo está para todos. Todos. Quem faz reforma de saúde, quem não faz, essa pessoa vai ler a Escritura, se ela orar pedindo o Espírito Santo, ela vai ter a mente lúcida e vai ter revelação. O Espírito Santo trabalha com as pessoas que não fizeram também a reforma de saúde. Vamos com calma transformar a irmã White numa velhinha chata, coisa que ela nunca foi. E às vezes casal, a gente vê casal brigando por causa de reforma de saúde. Sim, também. Uma outra coisa, por exemplo, eu tenho facilidade nasci, eu não consigo me ver bebendo algo alcoólico, não faz parte de mim, comendo carne de porco, são coisas que eu não consigo. Comentei até com o Lúcio, né? Eu tenho um tio avô que ele era vegetariano e morreu com câncer no estômago. Isso também não quer dizer que se você vai fazer reforma de saúde, você vai estar completamente livre de doenças. Nós não estamos no mundo perfeito, nós não estamos no Éden, o alimento vegetariano não vem do Éden. Exato. Tem vários outros fatores que estão ali atrelados, que não vêm nessa regra geral. Não é a intenção de Ellen White, não é a intenção da Bíblia, não é a intenção de criar uma regra perfeita. Se você não comer carne de porco, você não vai desenvolver nenhuma doença. Não é bem assim. Se você não for vegetariano, você não vai desenvolver nenhuma doença. Também não é bem assim. Não funciona mais ou menos assim. E o ponto que eu acho que o Lúcio está querendo chegar é o seguinte: muitas vezes o vegetarianismo vira um ponto de discórdia no lar. O marido quer ser vegetariano e a esposa não quer ser vegetariana. Gente, isso não é uma mitzvot. Isso não é um mandamento. Isso é um conselho. E o quarto ponto, ou seja, muitas vezes a pessoa torna a questão do vegetarianismo como um ponto de salvação. E não é um ponto de salvação. Tem benefícios, claro, com certeza, que claro, tudo que Deus nos aconselha tem algum benefício, mas não é um ponto de salvação, então você tem que saber lidar com essas questões,
Não colocar. Vamos lá avançar então para quinta-feira, o último item, que já extrapolando um pouco os nossos minutos, mas tudo bem. Hábito, moderação. E o que nós vamos trazer agora aqui é só uma discussão, porque o autor traz então a palavra grega para moderação como sofronismo, né, que é a que está lá em 2 Timóteo, verso 1 e 7. E aí nós vamos apresentar um paralelo, né, de também falado sobre como moderação, mas lá em Filipenses 4, 5. Isso. Primeiro, essa expressão sofronismo que ele fala, sofrocínio, é sanidade moral, autocontrole, moderação, ser guiado pelo autoconhecimento. Está correto. É exatamente isso. Moderação, mas existem duas palavras gregas, ou até mais. Eu trouxe essa que está na lição, e vou trazer mais uma que está em Filipenses 4, 5. Lê lá. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Isso. Aqui a expressão é epieikes. Aqui o eikes, na verdade, eikos significa moderação, mas pode ser traduzido por justo ou equitativo. O apóstolo Paulo adiciona um epi para dar intensidade, daí fica o epieikes, que significa inteiramente justo, denota uma ação real, inteiramente equitativo. Ele quer dar intensidade nisso aqui. Pensando, na verdade, o hebraísmo, né, a gente lembra o tzedakah, que seriam os atos de caridade, os atos de justiça. O tzadik pratica os atos de caridade, os atos de justiça, porque recebeu hesed, recebeu misericórdia do Criador. Ele pratica esses atos. E nós temos o hokmah, que seria o sábio, aquele que teme a Deus, que reconhece Ele como um ser superior, reconhece que as suas habilidades vêm de Deus, e ele tem moderação. Veja bem, por que o apóstolo Paulo colocou esse epi aqui? Por que é importante isso para a gente? Porque às vezes a gente associa moderação com falta de brio, com falta de ânimo, com apático, né? Com falta de opinião. O cara é moderado, ele não tem opinião, né? Isso, com apatia. E não é isso. O apóstolo Paulo, essa palavra traduzida como moderação, ele coloca um epi, que é aquela pessoa que ela se alimenta demais do pão da vida. Aquela regrinha de tudo em excesso faz mal, com relação ao alimento da vida, não. Com relação a praticar caridade, a praticar justiça, não. Esse epi justamente denota isso. A pessoa moderada é aquela pessoa que tem autocontrole? Sim, essa faceta está correta. É aquela pessoa que tolera? Sim, essa faceta está correta. Mas é aquela pessoa que anseia por praticar atos de justiça e por praticar atos de caridade. Legal. E essa lição é interessante, né, que na quinta-feira ela já vem trazendo esse fechamento de hábito, moderação, porque você tem estudado, né, o hábito da mente, do corpo, do espírito, de aguardar a volta de Cristo, de guardar o tempo e de aguardar as mitzvot. E agora, na quinta-feira, vem buscar a moderação em tudo isso, porque senão você acaba, como eu falo, eu tenho uma profissão, sou professor, então assim, eu não posso pregar o evangelho 24 horas por dia. E às vezes a pessoa acaba perdendo a moderação nessas questões e fala assim, não, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que pregar o evangelho. Nós somos mordomos com a verdade. A todo momento, toda oportunidade, eu prego o evangelho. Mas eu não vivo atualmente de pregar o evangelho. E o último texto que nós vamos ler é 1 Coríntios, né, que está aqui na quinta pergunta, Coríntios 9, versos 24 até o 27. Fica como um apelo, encerramento, né, dessa lição, que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem metas, assim luto, não como desferindo golpes no ar, né? Ou seja, se atira para qualquer lado, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui realmente deixa aquela facetinha aonde você, como cristão, precisa negar o seu eu, precisa se esmurrar a sua carne, não viver assim, não, eu vou pela graça, né? Ou seja, posso pecar, posso fazer as coisas. Não, na verdade você precisa ter, ele fala aqui, você precisa ter planejamento, né? Não ficar esmurrando o ar, né? Eu até vi uma mensagem ontem e o pastor estava falando assim, você precisa ter um planejamento. Se você não gosta de ler a Bíblia, leia a Bíblia. Simples assim. Se você não gosta de orar ajoelhado, ore ajoelhado.
Não porque você não gosta, mas porque você sabe que é o que vai te aproximar de Deus. E nos primeiros momentos, talvez isso, um adolescente, um jovem, né, parece meio ruim, mas depois que você desenvolve o hábito, você entende o que está fazendo, e aí você desenvolve um relacionamento com Deus que depois se torna gostoso, se torna, né, como diz a segundo bloquinho do Salmo, agora se torna natural para você estar na presença de Deus. Pessoal, essas foram as entrelinhas, né? Fica aí o apelo para que você se inscreva no canal, comente alguma coisa, não esqueça de curtir para que o YouTube entenda que você realmente curte esse conteúdo e ele te alerte as próximas vezes. Acione o sininho, né? Compartilhe com seus amigos e não se esqueça do nosso amigo Alexandre aí nas orações, para que o coração deles, que com certeza está muito apertado, que Deus esteja consolando ele nesse momento difícil. Nosso abraço para você que nos assistiu até aqui. Até a próxima lição. Tchau, tchau.